noite. Que bom que você veio. O dia hoje foi cansativo, mas tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai celestial, graças te damos, Senhor, porque o Senhor falou conosco em nossos corações, Amém. nos motivou a estar na tua casa, deixar um pouco o cansaço de lado, mas vim te adorar, Senhor. Verdade. Meu Deus, que não seja por uma obrigação a nossa vinda à tua casa, mas sim por amor a ti, Pai. Por amor à tua obra, por amor àqueles que estão aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e o teu querer, Pai. Meu Deus, eu não sei orar, não sei falar. Também, Senhor, não sei pregar, mas peço a ti que o Senhor use meus lábios, pelo teu Santo Espírito, para falar com a tua igreja nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, e que os ouvidos dos teus filhos estejam atentos à voz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero convidar os irmãos para a gente já começar uma meditação no livro de 2 Samuel, no capítulo 13. E hoje é culto da família, né, irmãos? E como é culto da família, nós precisamos trazer uma mensagem que fala sobre a família. Amém? Deus. Uma mensagem forte, uma mensagem que não é muito diferente dos nossos dias. 2 Samuel, capítulo 13. Glória a Deus. Ama Tamar e comete um incesto. Um incesto. Diz assim: aconteceu, depois desses dias, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou. E angustiou-se muito Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e aparecia aos olhos de Amon, dificultoso de fazer coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo você filho do rei? Não me farás saber, não farás saber a mim? Então lhe disse Amon: amo a Tamar, irmão de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te de doente, e quando teu pai te vir visitar, diz para ele assim: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma na sua mão. Então deitou-se Amon e fingiu-se de doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepara 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma na sua mão. Mandou então Davi à casa de Tamar, dizendo: vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E Tamar, à casa de Amon, seu irmão, ele porém estava deitado, e tomou a massa e amassou, fez bolos diante dos olhos dele, e cozeu os bolos. E tomou a cercar e tirou diante deles, porém ele recusou comer. Vou parar por aqui, irmãos. Essa mensagem é uma mensagem muito forte mesmo. Não é diferente dos nossos dias. E como hoje é culto da família, essa mensagem ela traz uma história dos filhos de Davi. Fala sobre Amon, Tamar e Absalão. Sendo que Absalão e Tamar eram irmãos legítimos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Porém, Amon era só filho de Davi, com outras mulheres de Davi. E aconteceu que a Tamar era uma moça muito bonita, mas porém ela era virgem. E Amon, ele
ele se apaixonou por essa menina, pela irmã dele, olha que coisa. Se apaixonou pela irmã dele, mas não de uma paixão por ela ser bonita apenas. Era uma paixão com maldade no coração. Então, ele tinha um primo por nome de Jonadab, que viu que ele estava triste, angustiado, porque ele não agia como antes mais. Então, esse primo dele perguntou para ele: por que você está triste de manhã em manhã? Você está sempre triste, com o coração angustiado, o que está acontecendo com você? Aí ele falou: eu amo Tamar. Mas a intenção do coração de Amon não era estar perto dela apenas, estar com ela. Ele tinha maldade no coração. Então o que ele fez? O primo dele teve uma... A Bíblia fala aqui que ele era sagaz. O que é uma pessoa sagaz? Uma pessoa de coração mau, de má intenção, né? Então ele trouxe falou para Amon assim: olha só, você se faz de doente, fica na sua cama aí e pede para o rei para mandar a sua irmã aqui. Pede ela para fazer uma comida para você e que você só vai comer na mão dela, o que ela fizer. Como Davi não sabia da intenção do coração de Amon, mandou a menina ir lá. E aconteceu que quando chegou lá, onde ele estava, no quarto que ele dormia, ela preparou o pão, a comida para o irmão dela, com todo carinho. Mas a intenção do coração dele era tão mal, que ele agarrou a irmã dela e cometeu um estupro nessa irmã. E foi vergonhoso para ela, porque apesar disso tudo, ele ainda mandou ela embora, porque ele falou: você não poderia fazer isso comigo. Ele falou com ela: vai embora, vai embora. Então, irmãos, o que eu quero falar aqui nessa mensagem? Que a maldade do coração das pessoas são muito grande. Hoje em dia eu vejo assim, pessoas que deixam crianças, principalmente crianças, na casa de um e de outro, sem conhecer totalmente a intenção do coração daquela pessoa. A gente tem que ter muito cuidado. O mundo é mau, o mundo é perverso, a maldade do coração das pessoas é grande. E o nosso cuidado com nossos filhos, até o nosso cuidado da aproximação de pessoas dentro dos nossos lares, é muito complicado. E a Bíblia fala que Absalão, ele soube da situação e ele ficou com muito ódio no coração. Absalão era o irmão de Tamar, por parte de pai e mãe. Então a Bíblia fala que depois que ele soube dessa situação todinha, que esse rapaz tinha cometido uma loucura, né? E a Bíblia fala que no verso 12, que ela disse assim para ele assim: não, irmão meu, não me força a fazer tal coisa, né? Porque se eu fizer tal coisa assim em Israel, isso será loucura, porque aonde eu for, a minha vergonha será vista aos olhos de todos. E realmente, uma menina virgem, numa situação daquela, seria envergonhada por todo Israel. E Absalão ficou sabendo dessa história. E ele enfureceu muito. Mas só que ele guardou em segredo no seu coração a maldade também, de revidar o que seu irmão tinha feito com a sua outra irmã. E passaram-se 2 anos. E a Bíblia fala que Absalão, ele reúne as pessoas, os seus empregados, e vai fazer uma viagem. E ele convida o pai, mas o pai não tem como o pai ir, que seria muita coisa, muitas pessoas. Então ele pergunta se Amon poderia ir nessa viagem. E aí Davi, um pouco preocupado, né? Porque Davi soube também da situação, falou com ele: não, pode ir sim.
né? Porque já tinha passado um tempo. Então ele achou que Absalão já tinha esquecido daquela situação. E a Bíblia fala, só para resumir aqui, irmãos, que eu quero entrar em outra história. E a Bíblia fala que, chegando lá naquele local onde todos comiam, bebiam, se divertiam, Absalão disse para os seus empregados: dê bastante vinho a Amnon, dê bastante vinho nele. E a hora que ele estiver embriagado, vocês matam ele. Agora eu quero dizer para a igreja que o ódio foi tão grande que ele não chegou nem para o irmão para conversar sobre a situação. Ele guardou no coração a maldade. O ódio dominou ele de tal maneira que ele só pensava: passa o tempo que passar, mas eu mato meu irmão, para vingar o que ele fez com a minha irmã. E a Bíblia também vai falar lá na frente que, ao passar do tempo, Absalão é morto também. A espada, ele tinha o cabelo grande, e no meio de uma guerra, o cabelo dele fica preso nos galhos de uma árvore, e vem um outro soldado e mata ele. Se eu não me engano, a mando de Joabe, ou foi Joabe que matou ele. Mas eu quero também falar com a igreja que nós não podemos deixar a ira entrar no nosso coração por pouca coisa. Nós precisamos ser manso. Sei que os problemas são muitos, são grandes, mas nós que somos servos de Deus não podemos alimentar a ira em nossos corações de forma que ela venha causar um ódio de morte em nossos corações. Porque Jesus, ele nos ensina a perdoar aquele que nos ofende, aqueles que nos maltratam. E se somos servos e servas de Deus, precisamos ter um coração aberto para fazer a vontade do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês também em Marcos 10, Marcos 6, 14, sobre uma pessoa com muito ódio no coração. Uma pessoa que não conseguiu digerir a maldade, o ódio, e alimentava cada dia mais esse ódio no coração. Amém? Podemos ler? Glória a Deus. Marcos 6, versos 14. Glória a Deus. Vamos ler. No verso 14 até o verso 19. Diz assim a palavra de Deus: e ouvindo isto, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batiza, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Verso 16: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodia o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Outra situação complicada, onde o ódio tomou conta do coração e da mente de mais uma pessoa. Herodias era mulher de Filipe. Filipe era irmão de Herodes. E João não media palavras e chegou para ela e disse: você está em adultério porque você casou com a mulher do seu irmão. E seu irmão ainda é vivo. E a palavra fala que Herodias procurava ocasião para matar João Batista.
Então houve uma festa que Herodes fez lá no reino dele, né? No reino, no palácio. Herodes fez uma festa. E nessa festa, ele convidou Salomé, que era filha de Herodias, para dançar para ele, lá pelo povo lá. E ela dançou. E a Bíblia fala que Herodes gostou tanto da dança de Salomé que ofereceu, ele estava bêbado, né? Ficou tão assim bobado com a dança dela que ofereceu a ela até metade do reino dele. Olha que coisa, né? E a Bíblia fala que ela ficou feliz, né? E ela corre para a mãe dela e fala com a mãe dela, né? Mãe, Herodes me ofereceu até metade do reino. A gente vai ficar rico, mais do que nunca, né? A gente vai ter o poder nas mãos, a autoridade, né? E a mãe dela, a Herodias, fala, né? Que não quer dinheiro, ela não quer metade do reino. Ela tem algo muito mais importante do que uma metade do reino. Ela quer a cabeça de João Batista como presente de Herodes. Agora você vê a situação que se encontra, como que aquela menina, eu imagino aquela menina falando para a mãe, é metade do reino. E você vem me dizer que quer a cabeça de João Batista. Né? Eu imagino aquela jovem falando assim, mãe, deixa isso para lá. Mas ela estava nutrindo dentro do coração o ódio, a revolta. Um dia ele me paga. Ele me envergonhou diante das pessoas, mas um dia ele me paga. E ela só esperava a oportunidade. E chegando à oportunidade, o presente era para a filha. Mas quem recebeu o presente como recompensa de tudo, como para levantar um troféu de tanta ira no coração, que ela foi Herodias, a cabeça de João Batista. Então nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes para com o nosso próximo. Não só dentro da casa do Senhor, mas com a nossa família. Porque às vezes uma pequenina palavra, ela faz uma bagunça na vida da pessoa de tal forma que a pessoa fica nutrindo, alimentando aquela revolta, não mata a pessoa com as próprias mãos, mas começa a tratar a pessoa de tal maneira que vai levando a pessoa a uma tristeza tão profunda e traz uma revolta tão grande e as famílias vão se desfazendo. Isso acontece. Eu estou falando aqui porque eu sei que isso acontece e mais na frente eu vou comentar com vocês o testemunho que aconteceu na minha família. E quando eu lembro desse testemunho, eu fico assim pensando assim, por que tinha que ter sido assim? Mas Deus, Ele tem um chamado na nossa vida de perdoar aquele que nos ofende. Não alimentar o ódio por causa da palavra, por causa da atitude. Nós somos falhos, sim. Mas nós temos o Espírito Santo em nossa vida. E nós precisamos estar firmes. Porque o adversário não está brincando. Existem pessoas que vêm até a gente com palavras para nos destruir, para nos matar. E se a gente não vigiar, a gente acaba alimentando uma revolta contra aquela pessoa. E chega um ponto que a gente não quer nem olhar aquela pessoa. Porque ali dentro do nosso coração já não está mais apenas uma tristeza pelas palavras daquela pessoa. Já brotou ali no nosso coração o ódio. E nós precisamos ter cuidado com isso. Irmãos, eu quero compartilhar aqui com vocês uma situação que aconteceu na minha família, muito séria. O meu pai, ele ficou viúvo com 7 filhos, 5 homens e 2 mulheres. No caso, tudo criança, né, na época, 5 meninos e 2 meninas. E eu acredito que ele deve ter ficado desorientado. O que eu vou fazer agora com um monte
monte de criança sozinho. Ficou desesperado, né? Então, o que acontece? Ele encontra uma pessoa que está disposta a cuidar daquelas crianças e da casa e dele. E quem aparece na vida dele foi a minha mãe. E a minha mãe, ela cuidava ali, lutava, ela era muito nova ainda, eu acredito que ela tinha ali seus 14 para 15 anos. E o filho do meu pai mais velho, já era adolescente. E chegou um tempo que, eu não sei se foi uma questão de ciúme pela idade, né, muito próxima. Eu não sei o que houve lá, não me passaram essa informação correta, mas eu só sei dizer que meu pai expulsou meu irmão de casa. O meu irmão mais velho, na época, um tempo que não tinha energia, um tempo que não existia água encanada, um tempo onde as pessoas tinham que descer morro e ir para a beira dos rios, lavar roupa com bacia na cabeça, que tinha que subir morro carregando galão d'água. Era vida difícil para criar as crianças. E ali o tempo foi passando, o meu irmão, que foi expulso de casa, foi morar na casa da minha avó, da mãe da minha mãe. E naquela época existiam os barril, onde as pessoas aproveitavam a água da chuva para encher aquele barril para ficar na reserva. Porém, meu irmão, ele fez daquele barril a casa dele. E muitas vezes meu pai procurava ele na casa da minha avó para matar ele, para bater nele, que queria matar o meu irmão. E o tempo foi passando, a minha avó dava comida no meu irmão dentro daquele latão e tampava o latão para dizer que ele não estava ali. A vida era complicada. E o tempo passou, meu irmão cresceu, se tornou um homem, né, trabalhador, engraxava sapato, fazia mandado para as pessoas na rua, as pessoas pediam para fazer um favor, ele fazia, recebia um trocadinho, foi crescendo, se tornou um carpinteiro, hoje faz qualquer tipo de móvel também. Só que o tempo, na medida que o tempo foi passando, todo mundo foi ficando adulto, a minha mãe veio a falecer em 97, se eu não me engano, né, gente? 96. E o meu pai, ele teve assim, já estavam separados já há mais de 16 anos. A minha mãe não suportou as lutas com meu pai, porque ele era um homem muito bravo, muito difícil de lidar, muito violento. O álcool dominava a casa. E então minha mãe resolve se separar dele e vai embora. E em 96 a minha mãe vem a falecer de um câncer na cabeça, um aneurisma. Meu pai, sabendo da notícia, meu pai entra em desespero, separado dele, entra em desespero dela, né, no caso, entra em desespero e a partir dali ele começou a ficar doente. E chegou um ponto que meu tio do Rio, lá em Campo Grande, veio visitar ele e levou ele embora para ser tratado no Rio, lá em Campo Grande. Então nós fomos lá, chegou o dia da visita, a gente não pôde ir na primeira visita, depois nós fomos na segunda visita. E foi uma situação bem complicada, porque a minha irmã mais velha, abaixo desse irmão, ela fazia as festas de Natal, o Dia dos Pais, convidava meu irmão mais velho, convidava meu pai para estar junto, para poder fazer uma reconciliação. A casa da minha irmã tinha a porta de saída da cozinha e a porta da sala. E geralmente quando um estava na sala, na cozinha, que o outro chegava, aquele que estava na cozinha saía e ia embora. Porque eles não queriam estar de frente um com o outro. Tanto meu pai com ódio do meu irmão com ódio do meu pai. Só que depois que meu pai ficou doente,
foi necessário visitar. Então minha irmã reuniu ali todo mundo, vamos ver com meu pai, vamos lá com meu pai, que o pai está doente, vamos ver, juntou aquela turma toda. Na época já tinha Tiele, já tinha meu outro irmão, já eram 10 irmãos. Juntou aquela turma toda e vamos para o Rio de Janeiro. Chegando lá, foi uma situação bem delicada. Eu me recordo até hoje que quando meu pai, nós vimos nosso pai lá internado, lá em cima daquela cama, já, ele teve leucemia, com a pele toda manchada, já quase não conseguia falar. A gente chega na porta da enfermaria e os que falavam que não tinha nenhum problema com ele, chega para ele, dá benção nele, mas o meu irmão fica lá fora, no corredor. E aí a minha irmã fala com ele assim, vamos lá que você tem que dar benção de pai, despede de pai, porque pai está indo embora. E ele dizia assim, eu não vou, eu não tenho nada para falar com ele, eu nem sei por que eu vim aqui. E aí ela insiste, e foi um momento, irmãos, que eu jamais vou me esquecer. O hospital, a enfermaria tinha uma janela assim que dava frente para a cidade, assim, para o centro. E meu irmão entra, minha irmã segura no braço dele, ele entra. E quando ele está de frente com meu pai, ele vai estender a mão para meu pai estende a mão para ele, para cumprimentar ele pensa ainda se vai estender a mão. E aí foi um desespero tão grande que todo mundo começou a chorar. Um foi para a janela para chorar, outro foi para o corredor chorar. Porque aquele momento foi a última vez que eles se viram. Depois de tantos anos, eles se reconciliaram no fim da vida. Então, ele deu a mão ao meu pai, depois de muita insistência, deu benção nele. Minha mãe faleceu em dezembro, quando foi no mês de janeiro nós fomos visitar ele. Quando foi no mês de março, se eu não me engano, dia 3 de março, depois dessa visita, a gente volta ao Rio de Janeiro novamente para enterrar o meu pai. Então, eu penso que se ele não tivesse perdoado o meu pai, ele ia carregar esse ódio pro resto da vida no coração dele. Foi fácil para ele? Não. Foi muito difícil. Mas eles não conheciam a palavra de Deus. Mas de alguma forma, eles sabiam que precisava perdoar o seu irmão, perdoar o seu pai, a sua mãe. Então, o que eu quero dizer nessa noite, que independente do que está acontecendo na vida da gente, dentro da nossa casa, com nossos parentes, talvez com algum irmão, vamos ter em nosso coração um espírito manso. Porque, como foi falado aqui ontem, nós não podemos alimentar a nossa carne. Nós temos que estar fortalecido com Cristo, revestido da couraça da justiça, ter sobre a nossa cabeça o capacete da salvação em nossas mãos, né? A palavra de Deus, né? Ter nossa vida preparada para servir ao Senhor, porque o inimigo não está brincando, gente. Não está brincando, nós não podemos dar brecha. Não podemos dar brecha. As afrontas vêm, a confusão está armada, a cilada está armada, mas nós não vamos cair nessa. A gente muitas vezes, se você não está bem dentro de sua casa, sai, vai dar uma volta. Esparecer a cabeça, mas não revida, porque o adversário quer destruir as famílias, quer destruir os lares. Amém? E eu quero dizer aqui, não precisa os irmãos abrir, mas só para terminar, só para fechar, a Bíblia fala em Gálatas 5:13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Então não use de liberdade para ocasionar a carne, mas sirvamos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amém.
Então, se nós queremos ser amados, precisamos amar o nosso próximo. Por mais que eles venham preparados para nos destruir com palavras e atitudes, sejamos fortes. Porque nós estamos revestidos do poder de Deus. Amém? Não vamos dar brecha. Vamos estar preparados. Porque Jesus está voltando. E Ele quer encontrar pessoas libertas, transformadas, para entrar no reino da glória. Porque a morte de Jesus não foi em vão. E Ele conta comigo e com você. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Deus abençoe a todos. E fique firme, irmãos. Porque é maravilhoso a gente deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé e colocasse a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor no nome santo de Jesus. Vamos ficar de pé, Léo, para orar? Vamos? Querido Deus, soberano eterno Pai celestial, estou aqui, Senhor, diante da Tua igreja, não sei falar, não sei pedir, mas o Senhor conhece o meu coração, conhece a necessidade da minha vida, dos meus irmãos, ó Pai. Tu sabes, meu Deus, que o inimigo não está brincando conosco. Verdade. Meu Deus, nos ajude a vigiar nas nossas palavras, nas nossas atitudes, Senhor, diante de Ti. Verdade. Reveste-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito para que nós estejamos preparados, Pai, Amém. para enfrentar as lutas que estão acontecendo e as que hão de vir. Porque o inimigo não vai desistir. Mas eu sei que o Senhor também não desiste de nós, Pai. E a nossa garantia, a nossa esperança está em Ti. Amém. Que o Senhor em todo o tempo está conosco, nos fortalecendo. Pai, toma conta dos nossos lábios, Senhor. Dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, Senhor. Das nossas atitudes, Pai. Onde nós pisamos, o que fazemos, Pai. Ou até mesmo o que pensamos, Senhor. Cuida de nós. Nosso coração é mau, Senhor. Nosso coração é ruim. Verdade. Mas o Senhor pode tirar, Senhor, esse mal dos nossos corações.